Acho que mais ninguém deve entrar, né? Então, vou lá, vou abrir aqui o... O Luiz apareceu, gente, na última aula? Não. Não? A mãe dele perguntou sobre ele. Sabia que a gente faz isso? Ela não está fazendo bola. Agora. Ela não sabia? Ela não está fazendo bola. O slide não tá querendo abrir. Ô, pai. Só um minutinho, galera. Toda hora isso dá problema. Acho que agora vai dar. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Ah, parece que entrou agora. Luiz. Vamos ver se é ele. Luiz? Luiz, é você? Luiz? Luiz, me responde, sua mãe está aqui conversando comigo, preocupada. Alô? Para com você. Acabei de enviar para ela que você entrou. Deixa eu mandar a mensagem aqui. Mensagem aí para ela que ela está preocupada com você. Que, professora? Calma aí que eu não tô te ouvindo. Manda mensagem para a sua mãe que ela está preocupada. Eu vou mandar mensagem pra ela. Porque o telefone descarregou. Aí eu não conseguia conectar o WhatsApp nem no computador pra conseguir acessar a aula. Você tem noção? Ele tá... Agora ele tá 3%. Acabei de conectar. Então vamos lá, galera. Vamos começar a matéria nova. Só um recadinho. Pouquíssimas pessoas me enviaram os exercícios. Por exemplo, Tiago, você tem que me enviar, Tiago, os exercícios da unidade 1, exercício extra. A
as atividades da unidade 1. Não esquece de enviar, não. Estou esperando. Você também viu, Bela? Vi. Tá tudo no portal, né, professora? Tá tudo lá. E tá no grupo também. Eu mandei tudo no grupo. Você pode olhar os arquivos lá do grupo, que tá tudo lá. Tá? Tá bom. Então vamos lá, gente. Ó, matéria dessa unidade vai ser sobre hormônios e puberdade. Matéria bem legal que a gente vai estudar agora. Então prestem atenção e anotem tudo que eu for falar aqui é bom vocês estarem anotando, tá? A aula também ela está sendo gravada, depois vocês podem assistir de novo. Então vamos lá. Nós vamos começar a estudar sobre o sistema endócrino. Depois a gente vai ver também sobre alguns hormônios, tá? Por quê? Porque o sistema endócrino que faz essa produção de hormônios, né? E a gente vai ver qual que é a função de cada um deles. Então, primeiro, o que é sistema? O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino, gente, é o conjunto de glândulas que são responsáveis por essa produção de hormônios. E esses hormônios, eles são lançados no nosso sangue e vão percorrer, né, o nosso corpo até chegar aos órgãos que eles querem chegar, né, até os órgãos-alvos em que esses hormônios vão atuar. Então, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele vai coordenar todas as funções do nosso corpo. Então, esse sistema ele é muito importante. Algumas pessoas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas algumas pessoas elas têm deficiência, né, em alguma produção de hormônio desse sistema endócrino. E aí ela tem vários problemas de saúde em decorrência disso. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Essas glândulas, gente, endócrinas, elas estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo. Ela pode ser encontrada na hipófise, na tireoide e nas paratireoides, tá? Também tem no timo, tem nas suprarrenais, no pâncreas e também tem as glândulas sexuais. Então, essas glândulas que fazem parte aí do sistema endócrino, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Tem as exócrinas, né? O próprio nome já fala. Se é ex, é porque elas são aquelas que lançam os produtos fora do nosso corpo, né? Então, elas lançam seus produtos para fora do nosso corpo através de ductos. Então, são glândulas de secreção externas, por isso tem esse nome de exócrinas, tá? Então, elas têm secreção externa. Por exemplo, as glândulas mamárias, né? Sai o leite do seio da mulher, é porque ela tem as glândulas mamárias, então ela faz essa secreção externa, sai leite da mulher. As sudoríparas, né? As sebáceas, então que produz aquele suor e sebo, né? Da nossa pele, aquela oleosidade da nossa pele é por causa de uma glândula sebácea. Nosso suor é por causa das glândulas sudoríparas. Então, tudo isso é secretado externamente, é tudo mandado para fora do nosso corpo. Então, por isso que são as exócrinas, tá? Tem as endócrinas, que é o contrário. São os que são lançados, eles lançam os seus produtos ali na corrente sanguínea. Então, é dentro do nosso corpo. Então, são glândulas de secreção interna, tá? Além disso, então, também tem as mistas, que tem as duas funções, da exócrina e da endócrina. Então, ela, ao mesmo tempo que ela atua ali como glândulas exócrinas, elas também vão atuar como glândulas endócrinas. Um exemplo é o nosso pâncreas, tá? Então, um órgão que tem como exemplo aí, que tem esse tipo de glândula mista, é o nosso pâncreas. Quais são as principais glândulas e hormônios que a gente vai falar primeiro? A gente vai falar primeiro da hipófise. A hipófise, gente, ela é uma glândula pequena que ela se localiza na base do encéfalo. Olha a figurinha que eu coloquei aí, ó. A gente consegue ver ela justamente ali na parte mais de baixo, né, do encéfalo.
muitas pessoas elas dizem que essa glândula ela é como se fosse a glândula mestra mesmo do nosso corpo. Por quê? Ela é uma das mais importantes. Por quê? Porque os hormônios que ela produz vão regular o funcionamento de outras glândulas. Então, ela é como se fosse o chefão das glândulas. E ela pode ser dividida em duas partes. A gente tem a hipófise, né? Ela é dividida em adenohipófise, que é o lobo anterior da hipófise, e a neurohipófise, que é o lobo posterior da hipófise, tá? Então, a gente consegue ver aí, ó, lobo posterior, a imagem mais ampliada, lobo posterior e o lobo anterior, tá? Vamos falar primeiro, então, da adenohipófise, que é o lobo anterior da hipófise. Qual que é a função dela? É sintetizar e secretar hormônios. E alguns desses hormônios são chamados de tróficos. Por quê? Porque eles estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. Dentre esses hormônios, a gente pode citar, não sei se vocês já perceberam quando vocês fazem exame, não sei se vocês já fizeram um exame para saber como que estão os hormônios da tireoide, que é aquele T3, T4, TSH, não sei se vocês já viram isso em exame de sangue. Aí eu vou falar desses hormônios. TSH, ele significa hormônio tireotrófico. O que é esse hormônio, gente? Ele vai estimular e regular a atividade da tireoide na produção dos hormônios T3 e T4. Qual que é a função desses hormônios, gente? Ele tem função de aumentar ou acelerar o metabolismo celular. Então, quando a tireoide ela produz muito T3 e muito T4, o nosso metabolismo vai acelerar. Então, você começa a ir muito no banheiro, né? Metabolismo acelerado. Então, a pessoa ela acaba emagrecendo bastante. E tem o contrário, que é quando a tireoide ela produz pouco T3 e pouco T4. Então, o metabolismo dessa pessoa ele fica mais lento, aquela pessoa tende a ganhar bastante peso. Isso pode ser um problema na tireoide, tá? Além disso, a adenohipófise, ela também tem um outro hormônio trófico, que é o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio, gente, ACTH, ele vai controlar a atividade do córtex da glândula suprarrenal. O que é isso, né? O que é o córtex suprarrenal? Esse córtex suprarrenal, gente, ele é responsável pela produção dos hormônios do cortisol e também qual que é o nome do outro? E também o hormônio aldosterona. Isso mesmo. O cortisol, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a formação de carboidrato no nosso corpo. Já a aldosterona, ele vai auxiliar na retenção de sódio e vai agir também no equilíbrio dos líquidos do nosso corpo. Então, quando a gente tem alguma alteração nesse hormônio, você pode ter acúmulo de líquido, então você acaba ficando com o corpo bastante inchado, ou então você pode ter você ficar com pouco líquido no seu corpo. Então, ele pode ter essa disfunção também, tá? Tem também o hormônio luteinizante, que é o LH, que também aparece nos exames de sangue que a gente faz, ele é muito comum também. Que ele é o quê? Ele é um hormônio que vai regular as atividades das gônadas masculinas e femininas. O que é isso, gente? É a produção de testosteronas nos testículos e a indução da ovulação. Então, testosteronas, né, nos homens e a ovulação nas mulheres. Além disso, coloca tudo aí, Thiago. Além disso, gente, ela também vai ajudar na formação do corpo lúteo da mulher. O que é isso, professora? Corpo lúteo. Ele é uma estrutura que é formada nos ovários, logo após a mulher entrar no período de ovulação. Então, logo após a mulher ovular, vai se formar, então, esse corpo lúteo, tá? Além desse, também tem... Coloca no mudo, Thiago.
Além disso, também tem o FSH, que é um hormônio folículo estimulante, que é um hormônio que vai atuar na produção dos folículos nos ovários e também dos espermatozoides nos testículos. Então, a gente vê aí, gente, que esses hormônios são muito importantes na questão de produção de espermatozoides e óvulos, né, na mulher. Então, tem muito a ver com reprodução também. Então, olha só, você tendo uma alteração no sistema endócrino, ela pode gerar complicações no seu sistema reprodutor também, tá? E então, eu falei dos hormônios o quê? Tróficos, né? E essa adenohipófise também ela vai secretar outros hormônios que também são muito importantes para o nosso metabolismo do nosso corpo, mas que elas não vão agir em glândulas que são consideradas endócrinas. Então, a gente tem, por exemplo, o hormônio do crescimento, que a gente conhece também com a sigla GH. Esse hormônio, gente, que vai promover o quê? O próprio nome fala, né? Ele que vai fazer questão do crescimento do nosso corpo. Então, ele vai promover a captação de aminoácidos e a formação de proteínas. Então, ele vai atuar no crescimento de todo o nosso organismo. Então, dos nossos tecidos, os nossos órgãos, as cartilagens do nosso corpo também. Então, ele vai promover o aumento na estatura, principalmente em quê? Em jovens na puberdade. Então, na fase que vocês estão, né, que é a puberdade. Esse hormônio está agindo aí, fazendo, então, vocês terem esse crescimento de todo o organismo de vocês. Então, o que acontece? Logo depois, após esse período da puberdade, esse hormônio, ele vai cair, né? Terminou a puberdade, o hormônio do crescimento, ele cai consideravelmente. Então, existem alguns casos que, em virtude justamente de uma disfunção na hipófise, a pessoa ela continua produzindo esse hormônio, mesmo depois da puberdade. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Já que é um hormônio do crescimento, ele vai aumentar bastante a estatura, os ossos do crânio, da face, das mãos, dos pés vão aumentar muito e vai causar uma doença que a gente chama de acromegalia, tá? Além disso, também o excesso desse hormônio do crescimento, ele vai provocar um aumento ali exagerado no tamanho do corpo daquela pessoa e vai provocar o que a gente chama de gigantismo. Aquela pessoa que cresce, fica muito alto, ele pode ter tido uma alteração nesse hormônio. E tem o contrário também, que é a deficiência, né? Que acontece muito mais em fatores genéticos, é hereditário. E aí pode provocar um nanismo, né? A pessoa anã é porque ela não produziu esse hormônio suficiente. Então, às vezes, essa produção não existiu muito, né? Durante muito tempo, durante a puberdade. Então, ela cresce pouco e provoca, então, um nanismo. E além desse hormônio também, gente, tem a prolactina. O que é isso? É um hormônio que atua promovendo a produção de progesterona. Então, ele vai produzir a produção de progesterona nos ovários femininos e também na produção de leite nas glândulas mamárias, quando a mulher fica grávida e está amamentando. Então, esses são os hormônios aí da adenohipófise. E tem a neurohipófise. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tiago e Luiz, que a Isabela já caiu. Que é muita informação. Vocês estão conseguindo pegar? Sim. Tá, então, além desse que eu falei agora, que é a adenohipófise, tem a neurohipófise, que ela é considerada uma expansão do hipotálamo. Então, ela vai armazenar e secretar dois hormônios que são muito importantes, que é a ocitocina, que a gente também pode chamar de oxitocina, e o ADH, que é o hormônio antidiurético. Essa ocitocina, primeiro eu vou falar a ocitocina. Esse hormônio, gente, ele vai atuar nas contrações do útero, né, da mulher. Então, durante o parto, aquelas contrações que a mulher sente durante o parto.
Então, esse hormônio vai estar atuando. Então, ele vai estimular ali a expulsão do bebê. Ele que vai estimular aquele bebê nascer mais rápido. Só que, em alguns casos, os médicos, eles podem acabar aplicando, né, um soro que contém esse hormônio, a ocitocina, e estimular o parto, porque às vezes a mulher ela não produz bastante esse hormônio, com isso ela não consegue ter contrações, o bebê precisa nascer, então o médico aplica um soro contendo esse hormônio para estimular o parto da mulher. E, além dessa função, esse hormônio também ele vai promover a liberação de leite durante a amamentação. Então, ele também ajuda o período de amamentação da mulher, tá? E tem também o hormônio antidiurético. E o próprio nome já fala, né? Que esse hormônio, então, ele vai atuar ali no controle da eliminação de água pelos rins. Então, a questão do xixi mesmo, né? A água pelos rins. Então, ele tem um efeito antidiurético, ou seja, ele vai ser liberado quando a quantidade de água no sangue diminui. Então, ele vai provocar ali uma maior absorção de água e vai diminuir a quantidade de urina que você excreta. Então, é um antidiurético. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a tireoide. O que é essa tireoide, gente? Observa aí no desenho que ela é uma glândula que tem um formato parecendo como borboleta. Então, ela possui esses dois lobos, né? Lobo direito e lobo esquerdo. E ela fica localizada na parte anterior do pescoço. Então, ela fica ali logo abaixo, essa região que a gente chama de gogó. Essa região que algumas pessoas têm até bem proeminente, o gogó, né, na garganta aqui. Então, ela fica logo abaixo. E ela, gente, é uma das maiores glândulas do nosso corpo. Tá? E ela age na função de órgãos muito importantes do nosso corpo, como o coração. Ela também vai agir no cérebro, no fígado, nos rins. Ela vai interferir também no crescimento, no desenvolvimento das crianças, na regulação dos ciclos menstruais. Então, aquelas mulheres que às vezes não têm ciclos menstruais muito regulares, né? Que vem no dia certinho, todo mês, ou que tem pouco ou muito fluxo menstrual intenso, às vezes pode ter algum problema na tireoide. Ela também vai atuar na fertilidade da mulher. Então, uma mulher que tem problema na tireoide e não trata, ela pode ter problemas de fertilidade. Ela pode ter problemas no peso, como eu falei, se a mulher ela tem muita produção dos hormônios da tireoide, ela perde muito peso, e se ela tiver pouca produção, ela ganha muito peso. Então, vai interferir no peso da mulher, vai interferir na memória, vai interferir na concentração, no humor, no controle emocional. Então, é fundamental essa glândula, ela está em perfeito estado de funcionamento para a gente ter um equilíbrio, né? Uma harmonia no nosso organismo. E essa glândula que é responsável ali pela produção dos hormônios T3 e T4, que vão atuar ali em todos os sistemas, né? Como eu citei, vários órgãos ali. Então, ele vai atuar em todos os sistemas do nosso organismo. Então, quando a tireoide ela não está funcionando do jeito que ela tem que funcionar, ela pode liberar hormônios em excesso. E isso é o que a gente chama de hipertireoidismo. E quando ela está em quantidades insuficientes, é o que a gente chama de hipotireoidismo. Mas vamos falar um pouquinho mais. Coloquei essa figura aí com algumas características desses dois. O que é o hipotireoidismo? É como se fosse a produção de combustível insuficiente, tá? Aí, se tá pouco, ela provoca, então, um hipotireoidismo. Então, o que vai acontecer? Tudo vai começar a funcionar mais lento no seu corpo, tá? Então, o coração vai bater mais devagar, o seu intestino vai ficar preso, o seu crescimento vai ficar comprometido, vai acontecer também diminuição da capacidade de memória,
você acaba ficando mais cansado, excesso mesmo de cansado, você tem muitas dores musculares, dores nas articulações, você tem muita sonolência, a sua pele fica muito seca, você tem um ganho de peso, o seu nível de colesterol tende a aumentar, você pode chegar a ter até depressão, né? Justamente porque esse cansaço, né? Diminui também muito essa questão dos hormônios, digamos, da felicidade, né? Justamente por causa desses sintomas que o hipotireoidismo provoca. Então, o que acontece? O organismo, quando ele está nessa situação, ele tenta parar, né, essa pessoa. Por quê? Porque não tem combustível para ser gasto, digamos assim. O hipertireoidismo já é o contrário. Eu vou falar dele para vocês na próxima aula, porque o nosso horário já acabou. Lembrando, me enviem até hoje os exercícios e a unidade 1, beleza? Mas não pode ser 6 horas, não, né? Pode ser até às 6, tem problema não, Pode ser. tá? Ah, Tá. Até quinta-feira e amanhã aula no portal, não esqueçam. tá bom. Beijinho. Tchau.